Olá a todos, estamos aqui para mais um Diálogos Luso-Atlânticos, hoje verdadeiramente mais luso-atlânticos do que nunca, porque temos um convidado especial, muito especial aliás, que nos vai acompanhar neste episódio e por isso o episódio até provavelmente vai ter uma duração superior ao que é habitual, mas que é perfeitamente justificado por termos connosco uma personalidade tão relevante da realidade angolana. Temos connosco Manuel Mbangui, que é licenciado em Contabilidade e Administração, foi auditor de stock na Gulf Rate Grupo, auxiliar de contabilidade na Esconta, escritório de consultoria económica limitada, contabilística, etc. Chefe de Departamento Nacional de Trabalho e Empreendedorismo no Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e atualmente é diretor-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, presidente do Conselho Fiscal e peço desculpa, aqui não sei o que as siglas significam, mas é AMFAPTSS, e vice-presidente da mesa da Assembleia da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, que é um tema que também em Portugal está a preocupar muita gente e a levantar muitas questões. Antes do mais, obrigado por estar aqui, Manuel. É um gosto recebê-lo aqui na nossa sala virtual e verdadeiramente hoje, Rui, começamos a realizar aquele nosso propósito que era alargar à lusofonia os diálogos, certo, Rui? Sim, João, bom dia. Aliás, um excelente dia, doutor Manuel, ao meu querido amigo João. Enfim, estamos a alargar os diálogos luso-atlânticos e espero permaneçamos assim, João. Eu acho que cada vez mais temos que dar e devemos dar relevância a algo que outros dão e que nós parecemos desprezar, que é a importância da língua comum. Parece que de vez em quando, até, desculpa uma expressão, como se diz aqui em Portugal, até tratamos essa relação com os pés. Ora, deveríamos fazer precisamente o contrário, porque é o que os outros fazem. Os outros elogiam o facto de serem das línguas mais faladas do mundo, etc, etc. Estão sempre a falar nisso e nós até parece que queremos escondê-lo. E achamos que não deve ser assim e que as ligações que temos com os outros países falantes de português têm que ser valorizadas e cada vez mais valorizadas e utilizadas para criarmos laços mais fortes com todos os países da CPLP. E por isso eu agradeço ao Dr. Manuel e Manuel Mbangui. Aqui nós queríamos iniciar aqui uma visão, para além da visão luso-brasileira, ter também uma visão luso-brasileira ou angolana, uma visão tripartida das coisas. E por isso, aproveitando a sua experiência atual, eu se calhar até começaria, antes de falarmos sobre a questão do trabalho e do emprego em Angola, se me permitirem, eu pegaria aqui como é que é vista a luta contra as drogas em Angola. Porquê? Porque em Portugal, neste momento, por força de uma alteração legal que houve, há muitas críticas, há muitos ataques, há sempre a mesma questão que sabemos que é penalizar ou não penalizar o consumo. Depois temos o tema de, ok, penalizamos ou despenalizamos o consumo, mas se eles podem consumir, mas nós penalizamos os traficantes, quem é que vende aos consumidores? É um tema delicado, e até que ponto se justificam políticas, por exemplo, como a holandesa, não é? Que liberalizou o consumo e que permite a venda sem esconderijos de droga, pelo menos das mais leves. Não sei, em Angola, qual é que é o ponto de situação, Manuel? Considerando a sua relevante posição na Associação Nacional de Luta contra as Drogas. Ok, antes de mais, bom dia, Rui, bom dia, João. Na verdade, depois do encontro que tivemos em Lisboa e partilhamos, na verdade, um sonho comum, uma visão comum, que é exatamente esse diálogo ser transatlântico, não Exato. apenas limitarmos ao diálogo luso-brasileiro, né? Mas é torná-lo mais abrangente e aqui estamos com todo o gosto. Se calhar também para facilitar depois aqui aos nossos amigos virtuais que nos vão acompanhar, a AMF MAPTES, na verdade é a Associação Mutualista
dos funcionários do Ministério da Administração Pública, Ah, Trabalho e ok. Segurança Social. Muito obrigado. Este tema, e por isso é que abracei o associativismo para as lutas contra as drogas, porque é um problema muito sério, né? Em Angola, quer pelo nível de pobreza das famílias, a propensão para se inclinarem para essas práticas é muito grande, porque no fundo acaba sendo um refúgio para algumas pessoas, tendo em conta as várias frustrações que têm da vida. Existem essas situações, por um lado, mas também porque hoje as drogas estão a ter um impacto muito grande no modelo de desenvolvimento social do nosso país, né? E a forma como é vista aqui, eh, primeiro é que não é permitido, né? Não há essa liberalização do uso da droga e acho também é criminalizado, de certa forma, o próprio tráfico. Porém, como sabem, é um tema tão sensível que isso mexe com muitas coisas. A opinião que temos sobre o assunto não é tanto a criminalização ou a descriminalização, porque no fundo, no nosso dia a dia existem drogas lícitas que acabam também desestruturando da mesma forma, até de certo modo pior do que aquelas ilícitas. Nós, por exemplo, vou falar do consumo exagerado de bebidas alcoólicas na juventude. Quer dizer, é um problema tão grave que nós vamos assistindo aqui a alguns casos específicos de acompanhamento de famílias que se desfizeram por causa do uso excessivo de álcool por parte de um dos cônjuges, no caso. Acontece isso com muita frequência e acaba desestruturando famílias. Dito isto, e no mundo do trabalho, então, quantas pessoas que não fazem uso de drogas ilícitas, nem drogas pesadas, mas que não conseguem trabalhar porque é dependente do álcool. E é, de facto, algo que faz parte do nosso cotidiano, tá no dia a dia. Nós consumimos para festejar, consumimos quando estamos em óbito, consumimos quando fizemos grandes negócios. Ou seja, é algo que está sempre presente, que acaba, quando mal utilizado, acaba tendo o mesmo efeito, ou se calhar pior do que as drogas ilícitas. Então, a discussão hoje é um pouco ambígua nesses dois, quer dizer, olhando para os dois extremos da mesma situação, sendo certo que há uma que, de facto, convenhamos, os efeitos são mais nefastos e é mais rápido e, aliás, por isso é que é ilícito, né? Já o outro tem a ver com a forma de utilização de determinados produtos que podiam ser lícitos, mas que acabam tendo a utilização inadequada. Mas se calhar é um tema que me proponho aqui, se calhar convidaríamos aqui os membros da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, foi Concordo. uma das primeiras criadas em Angola, num fórum, se calhar na próxima podíamos chamá-los e estaríamos aqui a quatro mãos, ou seja, Sim. a oito mãos, né? Seria quatro cabeças, oito mãos e se calhar falar um É, pouco sobre um tema bastante sim. interessante. Mas já agora, antes de avançarmos para o emprego, eu antes também de perguntar ao Rui como é que no Brasil é encarada esta situação, eu gostava só de perceber o seguinte: presumo que em Angola também seja fator de incremento da criminalidade a necessidade de arranjar dinheiro para ter droga, certo? Ou não? Oh, Em Portugal há uma ligação. Em Portugal há, claramente. eh, há um, há um, é um falso problema. Aqui é diferente. E depois, Ok. por exemplo, no caso do uso no Brasil é maconha, aqui é a lhamba, Uhum. acaba sendo plantado em casa. Ah, ok, ok, ok. Está bem. Então, o acesso é tão fácil, né? E
se não se, quer dizer, até temos, ou seja, o nível de controle aqui é desde a plantação em casa e porque alguns dos hábitos quanto ao uso têm a ver com a característica etnocultural da zona em causa, ou seja, determinadas partes do nosso país é utilizado a maconha, por exemplo, para tratamentos, é utilizado para fins medicinais, aqui Uhum. Sim. naturalistas usam muito isto, é utilizado para a criação animal, por exemplo, tem determinadas doenças de aves que aqui com o tratamento nas zonas rurais é através de um chá de maconha, que aqui nós chamamos um chá de liamba. Uhum. Ou seja, já tem isso e em algumas zonas rurais, digamos assim, fazem o uso disso, por exemplo, as crianças, faz parte de uma espécie de um ritual em que a criança a uma certa idade tem que provar para evitar que seja cometido de determinadas enfermidades. Então, para dizer que é uma situação que não tem muita ligação com o nível de rendimento, por um lado, não tem uma conexão tão direita, mas também é verdade que acaba corroendo o rendimento das pessoas, no fundo, as pessoas que estão propensas a isso acabam o pouco que ganham gastando com a aquisição desse tipo de produtos, Sim. tentando vir. Muito obrigado, Manuel. Então, e Rui, no Brasil, como é que é a situação? Meus queridos João e Manuel, percebam que o assunto legalização ou liberalização das drogas é um assunto extremamente complexo, que deve ser analisado por diversos prismas. Mas, no Brasil, especificamente na última semana, o nosso pretório excelso, o Supremo Tribunal Federal, ele já contabilizou 5 votos para a legalização, a descriminalização do porte, né, da maconha para o consumo pessoal. E notem que essa perspectiva não é uma, me parece, ao menos, não é uma descriminalização vil, né? Leva em consideração justamente o que o Manuel apontou, né? A questão do tratamento, então, o uso do canabidiol, que tem aí um sem número de possibilidades de uso medicinal e tratamento de doenças como o câncer, né? Dentre outros. Mas o fato é que no Brasil hoje há um movimento, sim, para a descriminalização do porte da maconha para o consumo pessoal. Isso é bom? Isso é ruim? Creio que já existem muitos estudos que apontam as benesses do uso da maconha. De outro lado, existe uma questão cultural, uma questão política que envolve essa descriminalização e que me parece seria objeto, João, de um episódio específico dos diálogos Concordo. luso-atlânticos. Concordo. Então, creio que eu paro por aqui, trazendo essa notícia aí que semana passada, no dia 24, já são 5 ministros dos 11 que votaram a favor da descriminalização do porte para o consumo. Ótimo. E agora, falando daquilo que realmente nos trouxe aqui hoje, que é qual é a realidade do emprego em Angola, Manuel? Ok, em relação a esse tema, na verdade eu sou uma... Aliás, com o tempo me apaixonei com os temas ligados ao desenvolvimento do capital humano e essa questão de emprego. Acabou fazendo parte do meu dia a dia. Fazer, se calhar, aqui um enquadramento rápido, um pouco da tendência do emprego no mundo, né? A Angola faz parte desse ecossistema mundial, e não podíamos começar sem essa perspectiva, se calhar, genérica. A dizer que, por exemplo, os dados da OIT apontam aí para a volta de
470, ou seja, o déficit de emprego no mundo está por volta de 473 mil, 473 milhões, né? O déficit de desemprego, ou seja, tem que se criar essa capacidade de empregos para satisfazer a necessidade mundial para 2023. E aqui, sendo certo que 205 milhões, estamos a falar exatamente de desempregados. Adicionado a isso, há um estudo recente que a OIT lançou sobre as tendências tendências de emprego, segurança social, 2023. Inclusive faz referência aqui a um dado bastante interessante, que perto de 2.000 milhões de cidadãos estão a exercer atividades, mas em ambientes informais, ou seja, a informalidade ainda continua muito presente no mundo do trabalho. Essa figura, essa caracterização genérica, na verdade, também encontra acolhimento, digamos aqui, em Angola. Nós, em Angola, temos hoje uma população economicamente ativa à volta dos 18 milhões de angolanos, é a população economicamente ativa. Desses, vou me ater aos dados já trabalhados que nós temos, que em 2000 estamos a falar em 2021, 22 mais concretamente, tínhamos aí perto de, os dados eram 24, esses 18 é estimativa, mas os dados mais fiáveis são esses, de 14 milhões de angolanos, desses 14 milhões de angolanos em idade ativa, dos 30 milhões, tínhamos um rácio de 9 milhões empregados, tínhamos aí perto de 9 milhões efetivamente empregados, e desses 9 milhões empregados, fizemos uma comparação com os dados da Segurança Social, tínhamos o inscrito na proteção social obrigatória à vontade perto de 2 milhões. Então, isso, olhando para esses dados, também aqui, já consegue-se aferir que o nível da informalidade dos empregos é bastante alto, estamos a falar perto de 7 milhões na realidade angolana, né? E sabemos que essa informalidade tem, desde logo, algumas situações que não favorecem o emprego de qualidade, né? Estamos a falar, desde logo, não tem proteção social obrigatória, não estão inscritos na segurança social, não beneficiam dos direitos trabalhistas, né? Não beneficiam dos direitos trabalhistas e sem o devido acompanhamento das estruturas afins. Então, este é mais ou menos o cenário mais genérico. Porém, nós, a nível do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, por conta dessa preocupação, encomendamos um estudo com o Banco Mundial, pois também, se calhar, podemos colocar a descrição aqui no link, onde tem lá o resultado de tudo sobre a problemática do desemprego jovem em Angola. E aqui, desse estudo, a situação, desemprego no geral, que a caracterização que fiz, na altura estávamos a falar perto de 30% de desemprego no geral, se a taxa de desemprego, e que no último folheto do último trimestre de 2022, reduziu, mas estávamos a falar a volta de 29% da taxa de desemprego no geral. Mas quando olhamos para a situação dos jovens, a questão é mais grave, né? A situação é mais grave porque aponta-se aí para perto de 51%, 50% de desemprego jovem, quer dizer que a situação é mais grave. E as distorções aqui quanto ao desemprego têm a ver, por um lado, foi agravado por conta da pandemia, não podemos afastar essa situação, e E qual é também que era, Manuel, desculpe, qual é que era a taxa anterior à pandemia, só para termos uma comparação? antes da pandemia, os dados que nós por acaso tínhamos acesso é que davam para uma taxa de desemprego à volta de 24, 25%. Nossa, Então, 24%?
é, aqui 24, 25%, que ele primeiro foi agravando mesmo por conta da crise econômica que o país foi atravessando, 2017, e aí foi se arrastando. Depois, temos essa situação da Covid, que agravou muito mais a questão do desemprego, aumentou o nível dos empregos informais, porque algumas pessoas que exerciam atividades remuneradas, que as empresas começaram a entrar em crise, tiveram que transitar para a economia informal, para continuarem a manter rendimentos, o mínimo que seja. Tivemos essa situação, mas mais agrave, quer dizer, e aqui há uma situação que não podemos deixar de parte, é que a economia, as sociedades são como se fossem corpos humanos, né? Tu estás a sair de uma doença, estás a recuperar da crise e tens logo pronto, a questão das guerras na Ucrânia e as situações da conjuntura internacional agravam mais a situação da crise do emprego, né? Porque hoje assiste um crescimento muito grande no nível de inflação, isso em todo o mundo assiste-se essa inflação que vai impactar de certa forma no rendimento líquido de quem trabalha, né? Ou seja, isto no mundo do trabalho acaba tendo esse impacto e reduz a capacidade de investimento das empresas. E essa redução da capacidade de investimento da empresa claramente vai impactar aqui na problemática que estamos a analisar logo. Então, a situação, digamos assim, em termos de caracterização é esta. Adicionado a isto, por acaso não posso deixar de parte, é que nós estamos a assistir um crescimento populacional à volta de 3,5%. Ou seja, o nível de crescimento populacional é tão alto que os níveis de crescimento econômico do nosso país hoje, estávamos em 2,3% e nos últimos anos andou aí em 1,7%, sem contar os períodos de depressão econômica, que ainda não recuperamos todo aquele período de recessão econômica, mesmo havendo crescimento, ainda não conseguimos recuperar tudo quanto perdemos durante o período de crescimento, e temos esse nível de crescimento que é de veras muito alto, ou seja, anualmente nós temos que entram para a população economicamente ativa perto de 800 mil cidadãos. E desses 800 mil, excluindo uns que continuam a estudar e outros que conseguem emprego, há aqui podia se chamar de demanda reprimida, ou seja, há um grupo que não consegue efetivamente entrar no mercado de trabalho, que são perto de 394 mil cidadãos, ou seja, daqueles 700, 800 mil que entram, quase que metade não consegue se inserir no mercado de trabalho. E isso, com o tempo, a crise do emprego a tendência é ir crescendo. Sim, Então, em mas termos de caracterização, sem entrar em muitos detalhes, acredito que seria este cenário que nós hoje enfrentamos, né? Rui, querias perguntar algo que eu ia falar, mas vi que tu querias dizer alguma coisa. Força, Rui. Sim, quando o Manuel passou que a taxa de desemprego hoje beira aí mais de 25% da população aí que está no mercado de trabalho. João, qual é a taxa de desemprego hoje em Portugal? 6,2. No Brasil, a gente fechou o primeiro semestre com 7,9. E agora, no início do mês de outubro, aumentou um pouquinho para 8,8, né? Houve um aumento considerável do desemprego para o período. Mas, ainda assim, essa taxa de desemprego é a menor taxa que o Brasil já teve desde 2014, quando era 6,7. Me parece que para Portugal está bastante alta essa taxa de desemprego, né? Não, até para Portugal até tem vindo a descer. Tem vindo a descer ultimamente, porque Portugal, por força do turismo,
acaba por absorver muita mão de obra e ter necessidade, inclusivamente, de recrutar fora de Portugal, abrindo um pouco as questões dos vistos, que até estamos a ter alguns problemas com a União Europeia por causa da abertura, mas de facto o problema em Portugal, eu diria que qual é que é o maior problema neste momento em Portugal? Nós estamos a privilegiar, é um modelo económico que privilegia os empregos menos qualificados, não tem capacidade para absorver as pessoas que forma nas universidades, que são excelentes, mas que, se querem viver em Portugal, dificilmente recebem ou conseguem até arranjar muitas das vezes emprego nas suas áreas e têm que sair do país. E este é o problema, é que nós estamos a privilegiar um modelo económico assente única e exclusivamente na mão de obra barata. E isso é um problema. Porquê? Porque a mão de obra qualificada que pode fazer evoluir o país está a sair para outros sítios. Os médicos, por exemplo, só para dar um exemplo mais corriqueiro, os enfermeiros que faltam nos nossos hospitais estão aí para os hospitais ingleses ganhar 3, 4 vezes mais. É óbvio que não se consegue segurar os jovens assim. Eles veem um salário em Portugal, veem um salário, por exemplo, em Inglaterra ou noutro país qualquer, 3 ou 4 vezes superior a início de carreira. É óbvio que eles não ficam cá. E depois temos os outros que são de outras áreas mais tecnológicas, mais específicas, que só conseguem receber o seu real valor e ter estímulos fiscais e outros fora de Portugal. Este é o tema. Eu não sei como é que é no Brasil e em Angola. Ainda falta o outro, mas o outro infelizmente é transversal e não é só para os trabalhadores, que é as pessoas hoje em dia não conseguirem uma habitação ou não terem facilidade em adquirir ou arrendar uma habitação, mesmo que trabalhem. Porquê? Porque os salários não estão ao nível exigido para ter uma casa. É isto que se passa, infelizmente. Nós temos tendas de pessoas que trabalham em mata, por exemplo, junto à praia de Carcavelos, que é uma coisa que é assustadora. Temos a realidade de algumas tendas na cidade de Lisboa, mas aí já são algumas pessoas que não têm trabalho e que são refugiados, etc. Mas o tema em Portugal é esta clivagem que existe entre a classificação e a não qualificação ou a menor qualificação, uma clivagem que provoca, pura e simplesmente, que os melhores, ou melhor dito, os mais qualificados, são obrigados a sair do país. Eu não sei como é que é em Angola, por exemplo, ou como é que é no Brasil, mas aqui este é o tema neste momento. Permita-me, Manuel, responder um pouco antes, porque você é o nosso convidado de hoje, mas só para ficar na linha do que o João está a tratar. João, aqui no Brasil nós temos o mesmo problema. Óbvio que, por ser o Brasil um país de dimensão continental, nós ainda temos sítios, estados que conseguem absorver a mão de obra qualificada e por conta também do retorno ao incentivo à pesquisa, né, com o atual governo, coisa que foi bastante atacado nos últimos anos. E, de outro lado, é fato que a mão de obra altamente qualificada não tem, ou tem um espaço extremamente pequeno para receber o que deveria, os salários, e há, sim, uma deterioração nos salários e a mão de obra acaba sendo a barata aqui no Brasil também, e a mão de obra qualificada acaba buscando no exterior a sua realização e etc. E em Angola, Manuel, como é a situação? A questão, aliás, olhando para as taxas, é que precisar. A taxa de desemprego em Angola, nesse preciso momento, está em volta de 29%. 25% estamos a olhar para trás. O que quer dizer que se eu tivesse as taxas de Portugal, taxas de desemprego do Brasil, eu estaria a viver um paraíso, né? Imagina aqui o gargalho. E aqui é exatamente, por um lado, o fraco investimento do setor empresarial, né? A fraca participação do setor empresarial para gerar economia, mas também tem aqui algumas questões que é distorção em termos de competências, né? Temos aqui problemas ainda, déficit exato de competências. A questão remuneratória, na verdade, é claro, numa situação de desemprego
como esta acaba, claro, as pessoas, a oferta que aparece submete-se às condições que lhe são impostas. Naturalmente que aqui a contratação em determinados segmentos, os que mais empregam acabam sendo aqueles que têm um nível de remuneração muito baixo, por um lado. Por outro lado, tem a ver exatamente com o desfazamento entre aquilo que as instituições de ensino e aprendizagem acabam oferecendo, aquilo que são as reais necessidades do mercado. Isso é um desvio, ou seja, é uma situação que vamos tentando corrigir. Agora temos institucionalizado o Instituto Nacional de Qualificações para tentarmos aproximar os dois mundos. Criou-se agora, provou-se recentemente, há coisa de um mês, o mecanismo de diálogo do ensino técnico profissional para tentarmos juntar à mesa os empresários, as administrações locais e as instituições de ensino e aprendizagem, para ver se começamos a atender às necessidades das indústrias de formas personalizadas. E a questão da remuneração, nós temos aqui os setores que melhor pagam, na verdade, são aqueles que naturalmente têm a ver com a produtividade desses setores, né? E aqui claramente aparece na lista no topo o setor petrolífero, que acaba contribuindo com mais de 60% do produto interno bruto, ou seja, acaba sendo esse o dinamizador da economia, e isso acaba fazendo com que seja um daqueles setores que, em termos remuneratórios, tenham os melhores salários, tenham os melhores salários. E no outro lado, que efetiva, e o outro lado acaba não acaba sendo um setor que não absorve tanta mão de obra, né? Ele é intensivo capital, mas não é tão intensivo em termos de mão de obra, acaba não absorvendo tanta mão de obra. E os setores que mais absorvem, claramente, são os setores hoje do comércio, de serviço, acabam tendo aqueles salários que não são muito atrativos. A questão da mão de obra com um perfil acima da média, sentir-se atraído para fora do país. A situação aqui acontece, mas mais do que isso, hoje também estamos a assistir uma imigração também massiva, né? E o E para João que países? acaba recebendo. Hum? Sim. Manuel, e para que países? Acabam sendo Portugal, né, no topo. Agora com o visto da CPLP, acho que Exato. Angola toda quer viver em Portugal, acaba estando no topo, mas também aqui a nível da região, temos algum grupo que vai para a África do Sul, mas aqui esta imigração massiva é o conceito clássico de imigração, né? Que é a deslocação de um lugar para o outro à procura de melhores condições de vida. E é tão somente isso, né? Não é tanto uma imigração laboral, mas é mais a procura das melhores condições de vida por conta da degradação da situação social, que em alguns casos se vai verificar, assim também como a preocupação, em alguns casos, para o estudo, no fundo, a imigração que vai acontecendo com maior intensidade é para isso. É mais para questões de estudo, a questões de saúde hoje já vai reduzindo um pouco, porque os investimentos que estão sendo feitos na área de saúde já vai evitando um pouco essa imigração massiva, mas é mais por conta disso. Claro, a problemática de salário, a discussão hoje a nível do salário mínimo nacional, que acaba sendo um dos elementos que vai mexendo um pouco com a nossa economia, foi feita uma atualização, a coisa de 2 anos já, a última atualização penso que foi há 2 anos, do salário mínimo nacional, que atingia aí perto de 40 mil kwanzas. E na altura que se fez a atualização para perto de 40 mil kwanzas, estávamos a falar que correspondiam quase que 80, acho que eram 80 ou 70 dólares, mais ou menos por aí, que era o salário mínimo nacional, mas que nos últimos dias, por conta da degradação do valor do Kwanza, o Kwanza perdeu espaço, a desvalorização muito acelerada,
hoje corresponde a perto menos de isso, hoje são por volta de 40 dólares, 40 a 35 dólares o salário mínimo nacional. E o dilema é aumento do salário mínimo nacional e manutenção de postos de trabalho, porque, por um lado, as empresas têm uma capacidade limite de conseguir manter os postos de trabalho com aquele salário, que se faz um ajuste acima, teremos que assistir aqui desemprego. E claro está que temos a consciência de que o emprego é a melhor forma de distribuição de rendimento que existe. Podemos encontrar todas as formas assistencialistas, mas é pelo trabalho, né? Porque aqui mexemos com a realização enquanto pessoas, né? Isso é um aspecto que, quando falamos de emprego, acaba não parecendo, parece que olhamos mais na perspectiva remuneratória, mas tem a própria realização, né? Enquanto pessoas. Então, os dilemas aqui são esses, não sei como é que é visto, porque também em Portugal a questão do salário mínimo já começa-se a discutir, né? Porque essa imigração, por exemplo, sei que o salário mínimo em Portugal está por volta de 700 euros, né? Quer dizer, Há um pouco, sim. E para 2024, o governo propõe 820, por exemplo. não sei como é que está no 820 Brasil. euros. É. Ah, peraí. Atualmente temos o salário em 760 euros. Exatamente. Aqui no Brasil, É. em Tá, euros, algo em torno de 220 euros. Seria mil 220. trezentos e vinte reais. Ok. Tá bem. João, então, o- na verdade, e por conta dessas distorções todas, né, a nível do Ministério que faço parte, nós hoje, aliás, vamos discutindo e estamos a trabalhar consideramos uma agenda nacional de emprego, no fundo, um instrumento de coordenação de políticas para a promoção do emprego, porque existem várias iniciativas a rodarem, mas que em determinados casos, principalmente a política fiscal, a política monetária, acabam não tendo incidência na criação de emprego, mas na distribuição de emprego. Então é preciso encontrar aqui um caminho comum de coordenação de políticas para incentivar isto. Outro lado também que na agenda de emprego que nós estamos a trabalhar, identificamos aqui condições para do estímulo ao setor empresarial, né? Temos que promover o setor empresarial, porque de resto está mais do que provado que se quisermos promover emprego, será por via das empresas sólidas e com capacidade de resposta aos anseios de desenvolvimento do nosso próprio país. Também temos aqui a discutir e a trabalhar na concretização de uma política de inovação, porque claramente se nós não conseguirmos ter aqui a inovação, a tecnologia para acelerar o desenvolvimento, certamente que não conseguimos sair desse cenário. Outro aspecto que também foi institucionalizado recentemente, e agora estamos a trabalhar no fundamento, tem a ver com a institucionalização do Fundo Nacional de Emprego. Ou seja, as ações que, por exemplo, o INEFOP faz, nós trabalhamos com as políticas ativas de mercado de trabalho, trabalhamos com a formação profissional, nós anualmente formamos mais de 100 mil jovens em cursos, mais de 300 especialidades, são mais de 300 cursos. Temos a nível do país 160 centros de formação profissional nos diferentes níveis e que o mecanismo de financiamento desses instrumentos não são estáveis. Por isso, pensamos na criação desse Fundo Nacional de Emprego para servir de mecanismo de financiamento das ações que nós vamos desenvolvendo. Por outro lado, também um aspecto que nós trabalhamos muito, que é do incentivo e o fomento ao autoemprego, que aqui temos inclusive trabalhado com muita experiência brasileira, principalmente na componente mais ligado aí à área do Sebrae, com ações de formação no domínio do empreendedorismo, com ações de apoio ao fomento ao autoemprego, com atribuição de meios de trabalho
apoio à criação do próprio negócio, ou seja, por conta da ineficiência do setor empresarial e por falta mesmo de absorção, nós tivemos que encontrar mecanismos alternativos para ocupar a mão de obra. E esses mecanismos de ocupar a mão de obra temos utilizado exatamente o sentido a geração de empregos. E claramente também a nível do país tivemos que adotar uma estratégia para tornar relevante a presença do setor real da economia e reduzir a dependência do petróleo, como disse, corresponde a mais de 70% do PIB nacional. Então, foi adotado aqui um conjunto de medidas, de planos, quer para o fomento agrícola, onde ressalta o plano agrário para incentivar a produção de grãos, porque de resto os grãos acabam jogando um papel fundamental para a segurança alimentar, por um lado, mas também por conta do potencial que Angola tem, né? Nós, nestes mais de 1.200.000 quilômetros quadrados que nós temos pelo país, a maior parte da terra é arável. Angola tem uma reserva aquífera muito alta, ou seja, em termos de potencial, existem aqui condições que precisamos de transformar, sair de potencial para efetivá-los, né? Ou seja, ativar essa potência para o desenvolvimento. Isso claramente é o maior desafio que temos. É, de um lado, criar empresas para que com as empresas apareçam empregos, mas acima de tudo garantir que as pessoas que vão ser inseridas no mercado de trabalho sejam produtivas. E aqui o papel que nós desempenhamos é garantir o alinhamento da qualificação das pessoas, aquilo que é a real necessidade do mercado de trabalho. E irmos lado a lado com o setor empresarial, ajustando o perfil de formação àquilo que é a realidade do nosso contexto. Ok. Rui, eu só não sei se queres colocar alguma questão, mas eu ainda tenho pelo menos mais uma, que tem a ver com. Não há algum receio da inteligência artificial em Angola poder ainda contribuir para o aumento do desemprego? Ou esse ainda não é um tema em Angola? O, aqui a inteligência artificial, a internet das coisas, tudo isso, nós entendemos que, na verdade, o que vai acontecer, e já não tem como dar volta a isso, porque já convive conosco, não temos sequer meias voltas a dar. E na nossa realidade, nós queremos, de facto, é que com a inteligência artificial e com essa automatização excessiva, está a fazer com que em determinados perfis de ocupações, eh, nós possamos, inclusive, inserir pessoas que sem grandes níveis de escolaridade. Ou seja, desde que nós consigamos desenhar conteúdos adaptados, nós, em muito pouco tempo, nós conseguimos inserir segmentos com baixo nível de qualificação para determinadas áreas. Para dar uma experiência que nós já estamos a implementar, nós começamos uma ação de formação, começamos a disseminar ações de formação dirigidas às mulheres com baixo nível de escolaridade na área de programação. É impressionante que pessoas com baixo nível de escolaridade conseguem rapidamente entender a programação e conseguem rapidamente se inserir no mercado de trabalho. Ou seja, nós acabamos vendo que a tecnologia, mais do que um problema, se nós conseguirmos utilizá-lo convenientemente, fará parte da solução dos problemas que nós temos. E claramente, como já não temos voltas a dar, temos aproveitado o máximo possível a tecnologia para acelerar o desenvolvimento. E nós, acredito que já no próximo mês, teremos um centro de formação que nós denominamos, são centros de formação tecnológica, em que já temos a inteligência artificial associada a todos os equipamentos que estão lá instalados. Não tem como dar voltas a isso. E tivemos que, para isso, buscar parcerias,
tivemos recentemente na China exatamente a fazer isso. Tivemos que levar um grupo de formadores angolanos na China a aprenderem, a conhecerem a tecnologia, a tomarem contato com as próprias produtoras para acelerarmos o aprendizado e não temos volta a dar, não é, Rui? É. Já não se pode fugir à inteligência artificial, estamos amarrados a isso. Aliás, as tecnologias são tão boas que antes pensávamos que faríamos tão mal que hoje estamos a conseguir ter essa conversa transatlântica, Brasil, Angola e Portugal, a partir de uma plataforma, né? Sem dúvida. Então, temos que tirar o proveito disso, não temos voltas. Também acho que sim. É, Rui, da mesma forma que nos aproximou para permitir diálogos, como bem lembrou o Manuel, de outro lado, nós temos as mazelas também das novas tecnologias que, por serem mal utilizadas, sem método, sem a devida compreensão dos terabytes de informações que temos à disposição a 2 cliques, né, de nossa proximidade, e isso nos traz, com certeza, nos trará consequências, e já está a trazer, que serão deveras danosas. Essa é uma preocupação que eu tenho, Manuel. Eu não sei se você enxerga da mesma maneira. No fundo, nós estamos a tecnologia, é uma ameaça, né? É uma ameaça a determinados perfis, mas é a oportunidade que nós temos de fazer a transição. E o mundo do trabalho sempre viveu isso, sempre viveu. Lembro-me aqui as minhas aulas do nono ano, mais ou menos, há um tempo atrás, quando começamos a falar da revolução industrial, claramente que no período da revolução industrial, o mundo sentiu medo, ou seja, com a introdução das máquinas, e aqui máquina simples, falava-se da alavanca, né? Quer dizer, começou-se a ter medo que iriam desaparecer vários postos de trabalho. O que é que acontece? Transformou-se vários postos de trabalho. Nesse momento, a reflexão sobre o futuro do trabalho tem a ver um pouco com isso, ou seja, haverá efetiva, com a tecnologia, haverá uma mudança das relações de trabalho, haverá aqui uma mudança do tipo de trabalho e que nós, infelizmente, não estamos, de facto, preparados ainda para este desafio. Né? É que aqui os atores públicos, os privados, os que têm responsabilidade na formação, devem antecipar Sim, foi uma exatamente essa quebra de transição. paradigmas. Exatamente, exatamente. Há aqui, de facto, algumas profissões que correm sérios riscos, correm sérios riscos, mas não teremos tecnologia sem pessoas. Isto, pelo menos até agora, isso como muda tão rápido, é até verdade. agora parece que é garantido. O que temos que fazer é rapidamente ajustar o nosso modelo de sociedade aquilo que poderá ser com a utilização massiva. Aqui também é chamado a responsabilidade dos atores públicos, fundamentalmente, de garantir aqui o mínimo de equilíbrio, né? Nós, na nossa realidade, ainda não entrou com tanta intensidade a, a, a inteligência artificial, ainda não estamos ao nível do que acontece hoje no, 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 no em Portugal, no Brasil, ainda não estamos ao mesmo nível, mas que já vamos sentindo algumas indústrias que já estão na indústria 4.0 e fundamentalmente as novas estruturas que vão surgindo aqui já estão viradas mesmo à indústria 4.0, porque no fundo o empresariado busca eficiência e nós não temos como evitar. Claro. A nossa responsabilidade aqui é preparar as pessoas para exatamente atenderem a essa demanda e irmos fazendo os devidos ajustes. Angola é um país que acreditamos que ainda tem muita margem de crescimento. Em termos de potencial de crescimento, de geração de riqueza, ainda é muito grande. Então, pensamos que a inteligência artificial, os
ChatGPT, né? É isso, né? ChatGPT. ChatGPT, ChatGPT. ChatGPT. Não temos como evitar, só devemos agora olhar para aquilo e ver como utilizá-lo para melhor desenvolvimento das pessoas, né? No fundo, aquilo que está a passar em determinados segmentos é que estamos a preterir as pessoas pela tecnologia. Mas quando o fundamento base da criação da tecnologia era a tecnologia para suportar as pessoas. Então, e esse diálogo temos que ir fazendo para que não tenhamos os robôs a substituírem tudo que existe e não tenhamos as pessoas apartadas do desenvolvimento, né? Porque aqueles filmes do futuristas são meio assustadores, João. Sim, é verdade. É verdade. São bem assustadores e de facto eu acho que era interessante nós fazermos. Nós já temos aqui dois temas, diria eu, para próximos diálogos, em que possamos colocar em confronto Portugal, Brasil e Angola, que é, por um lado, a lei da droga e a forma como a droga é encarada e o seu combate, como é encarado nos ditos três países, e o outro é como é que a inteligência artificial é encarada nos três países e quais são as perspectivas para esses dois temas. Eu acho que temos aqui já, eu deixo aqui já lançado aos dois, encontrarmos oradores que nos possam acompanhar e que nos possam dar uma visão verdadeiramente luso-atlântica destas duas temáticas. Está aqui o desafio lançado. Pronto, está aceito. Está aceito, está aceito. Então, vamos Já, trabalhar já, nisso. já coloco, pelo menos, se calhar o primeiro tema, avançávamos com a questão das drogas e a associação Certo. terá agora, estamos a comemorar mais um aniversário e nessa ocasião acho que faria sentido abordarmos Era nessa importante. plataforma transatlântica. Era importante. Vamos então Já agora agendar. fico à espera apenas da data. Está bem. Então, vamos agendar seguramente. Assim que o Manuel tiver, no fundo, a confirmação das outras pessoas e da sua disponibilidade, nós agendamos e pode ser que o próximo episódio já seja sobre essa temática, Rui. Exato. E agora, se calhar, Então, para os nossos internautas, né, fica o compromisso que o próximo episódio vamos falar exatamente das sobre as drogas. drogas. Sobre as drogas. E eu, reconhecendo o sotaque açucarado do Brasil como sendo francamente interessante, para não dizer outra coisa, porque de facto o Brasil tem este sotaque açucarado que nenhum de nós tem, Manuel, eu passaria para encerrar ao Rui. Meus queridos João Massano e Manuel Mbangui, foi uma grata satisfação conversar com vocês nestes diálogos luso-atlânticos, aprender com a visão de Angola sobre um assunto que é nevrálgico nos dias atuais, qual seja o labor, o trabalho. João, como sempre, uma fidalguia ímpar para receber hoje o nosso convidado, que já está convocado para os próximos diálogos, com a missão de trazer um grupo de outros colegas para enfrentar o assunto das drogas. E com isso, nós nos despedimos. Estes foram os diálogos luso-atlânticos com João Massano, Rui Badaró e hoje Manuel Mbangui. Muito obrigado a todos e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos. Até ao próximo. Até já. Até a próxima. Até já.